Dia, Fono! Começando mais uma live e lembrando que essa live é uma live de aquecimento, ela faz parte de um evento maior que eu estou fazendo, que é a Jornada Descomplica Fono, que vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de maio. E é totalmente gratuita e online, é direcionada para fonoaudiólogos e estudantes de graduação que querem ter um raciocínio clínico rápido e eficaz para encontrar a técnica ideal para qualquer paciente de voz. Então, caso você não esteja inscrito ainda, se inscreve, vai lá no link da bio, ou depois, se estiver assistindo esse vídeo gravado, talvez esteja na descrição, procura o link em algum lugar, mas com certeza ele está no link da bio do nosso Instagram, tá bom? Então, quero fazer esse convite. E a live de hoje, ela é muito interessante, ela é um tema que eu adoro, que faz muita diferença na nossa vida prática e clínica de fonoaudiólogos. Infelizmente, eu percebo que não é todo mundo que dá a importância devida. O título dessa live de hoje é Como as medidas de frequência auxiliam no raciocínio clínico mais rápido. E elas realmente auxiliam muito. Então me conta aí. Quem está ao vivo já me conta. Quem estiver assistindo depois coloca nos comentários. Atualmente você usa medidas de frequência na sua avaliação, nas sessões de terapia? Eu uso muito, eu uso a todo momento. E por que será? Vamos tentar entender como que as medidas de frequência, elas ajudam o nosso raciocínio clínico. Então, assim, lembrando a todos, né, o que é frequência? Frequência é o número de ciclos, ou seja, o número de vezes que a mucosa das pregas vocais faz esse ciclo aí de abertura e fechamento por segundo, tá? E é claro que 1 segundo, se a gente tem toda a questão de análise acústica, que eu não vou entrar aqui hoje, mas assim, um ciclo ele nunca é igual ao outro, né? Então, 1 segundo pode ter um ciclo, outro segundo vai ter outro número de ciclos, ele não é idêntico porque a nossa voz não é um diapasão, a nossa voz não é um tom puro, né? Então, ela vai ter uma variação aí humana, enfim. Mas existe uma frequência que ela vai se repetir, né? Que vai um segundo, vai outro segundo, e existe uma frequência que vai se repetir. Essa frequência a gente chama de frequência fundamental. Bom, gente, é super importante nós avaliarmos essa medida, essa frequência fundamental, tanto na avaliação do nosso paciente e acompanhando isso ao longo do processo da terapia. E também é importante a gente fazer uma avaliação da extensão cantada, ou seja, qual é a frequência mais grave que o meu paciente consegue atingir e a frequência mais aguda que ele consegue atingir. Já vamos falar mais disso do porquê de cada medida, né? Antes de falar do porquê de cada medida, vamos lembrar, não sei se todos vocês estão lembrados, de como que é a fisiologia dessas frequências aí. Como que a gente produz um grave, como que a gente produz as frequências agudas. Essas medidas, esses testes aí de som, elas nos ajudam muito quando a gente conhece a fisiologia, quando a gente sabe como que a prega vocal atua, né? Como que a musculatura atua em cada uma das frequências, a gente consegue, sim, ter uma ideia de muita coisa que acrescenta pra gente no nosso raciocínio clínico. Então, vamos lá. Para começar, eu vou contar um exemplo de uma... Eu já tive vários exemplos, mas vou contar um bem simples, de uma paciente que eu atendi lá em Santa Maria, há alguns anos atrás, na época até do doutorado. Foi uma das pacientes que participou da minha pesquisa de doutorado. Era uma mulher jovem, ela tinha 22 ou 23 anos, então super jovem. Assim, muitas de vocês, não sei se quem está aqui comigo, muitas já estão formadas, trabalhando há mais tempo, mas eu vejo assim as minhas alunas da graduação, muitas têm em torno dessa idade.
Então, é uma mulher muito jovem ainda. Só que essa paciente era uma paciente que ela tinha começado a faculdade mais cedo e ela, falando um pouquinho das características, né, da pessoa, da personalidade, e ela se formou, né, tinha se formado no ano anterior, algo assim, e ela também já fez uma especialização no último ano da faculdade, não era fono, era outra profissão. E aí, quando ela terminou a faculdade, a professora orientadora dela saiu daquela faculdade, enfim, indicou ela, como era também uma excelente aluna, enfim, sabia explicar bem, indicou ela para ocupar esse cargo como professora substituta. Embora ela ainda não tivesse mestrado, ela já era muito adiantada, já tinha uma especialização e tudo mais. E aí ela foi contratada naquela faculdade privada como professora. E aí, o que acontece, né, pessoal, assim, ela, não sei, eu não conhecia ela antes, enfim, mas tem uma questão também relacionada com essa necessidade de impor uma autoridade, mesmo sendo tão jovem, em função desse cargo que ela ocupava. E a voz dela era grave, tá? Ela costumava falar mais grave do que o normal, do que seria o esperado para ela. Então isso aqui é um outro ponto. Quando a gente vai avaliar o paciente, nós precisamos na nossa avaliação comparar, além da gente captar e determinar qual é a frequência fundamental desse paciente, nós precisamos comparar essa frequência à frequência que seria esperada para o sexo, para a altura do paciente. Lembrando, né, pessoal, que quando nós temos uma altura maior, a gente também vai ter uma prega vocal maior, por isso que não é esperado que mulheres de mesma idade todas tenham a mesma frequência. Lembrando da comparação Sandy e Ivete Sangalo, né? Então, a frequência é totalmente diferente, embora cada uma esteja adequada para a sua altura também, sua idade, enfim. E essa paciente era uma paciente que ela falava grave demais para a idade dela, que era ainda muito jovem, e também para o sexo, assim, para a altura dela. Ela estava falando num tom habitual muito mais grave do que seria o esperado. E aí o exame dela de laringe era muito interessante, porque parecia que a prega vocal era assim pequena, né? Mas na verdade o TA estava super contraído. Então, lembrando, como que a gente produz os sons graves? Qual é o músculo que atua mais na produção dos graves? É o TA, o tireoaritenoide. Ele fica todo contraído ali e aí a prega vocal, o músculo fica encurtado e então sobra bastante mucosa para produzir esse som grave. Essa paciente, ela tinha bastante queixas com relação à resistência vocal dela, ela perdia a voz com frequência. Isso é uma coisa muito comum, né, entre professores, né? Então, ela estava começando a vida de professora, então isso é uma coisa até comum, ou seja, aumenta a demanda, pode ser que essa pessoa tenha mais queixas, mas aí a gente precisa atuar no centro. O que está mais impactando na voz dela? E aí, gente, aí que entra o nosso raciocínio de costurar tudo aquilo que a gente avaliou, né? Tudo aquilo que nós avaliamos de parâmetros nesse paciente, o que mostrou no exame otorrinolaringológico, enfim, e interpretar o que está acontecendo ali. No caso dela, pensem comigo, então ela estava fazendo uma hipercontração do TA. O TA, há uns 2 dias atrás eu fiz uma live sobre a questão da fisiologia, né, do exercício. A gente falou, o título era sobre como prescrever os exercícios e lá dentro eu falei um pouquinho também sobre a questão da diferença dos tipos de fibras musculares, né, qual é a predominância de cada tipo de fibras, que isso varia entre intra-indivíduo, isso varia, mas varia também conforme cada músculo. E aí a gente tem fibras de contração mais rápida, fibras de contração mais lenta, e cada músculo tem um ponto, cada fibra, ela tem um ponto forte, né? Tô falando assim para vocês memorizarem. Aquela que é de contração mais rápida, esse é o ponto forte dela, mas o ponto fraco vai ser que ela vai entrar em fadiga mais rapidamente.
A fibra que é de contração lenta é o ponto fraco dela, ela é mais lenta, mas o ponto forte vai ser que ela vai ter mais resistência. Então, se a gente conhece a fisiologia e a gente sabe que o TA, que o músculo tireoaritenoide, ele tem fibras de contração rápida, porém é menos resistente à fadiga. E a gente consegue entender. Mas por que isso? Vamos pensar, por que o TA, a gente pensa, nossa, mas o TA é o corpo da prega vocal, por que ele tem esse defeito, né, de ser de contração rápida e ser menos resistente à fadiga se a gente precisa muitas vezes falar o dia inteiro? Vamos lá, gente. Ele é assim porque é assim que a gente precisa que ele seja, tá? Lembrando que evolutivamente, né, a nossa prega vocal, as nossas pregas vocais e toda a laringe, elas não foram originadas para a gente poder se comunicar com os outros. Ela está ali como uma válvula de proteção para o nosso pulmão, para a nossa via aérea. Então, a função principal do TA, vocês devem ter estudado lá na laringe, quais as funções da laringe? A função principal é proteção da via aérea, ou seja, funcionar como uma válvula. Então, o TA ele precisa ser rápido. Para quê? Para o caso da gente engasgar. Quando a gente engasga, né? Vocês que são aí, não tem disfagia, mas às vezes acontece. Cai um farelinho ali sem querer, vai tomar água enquanto está falando, engasga. O que a gente precisa? A gente precisa que ele seja rápido, para evitar de que essa água vá para o pulmão e possa gerar um prejuízo maior na nossa saúde. Então ele precisa ser rápido, mas a gente não se engasga o tempo todo. Assim, quem não é disfágico, né? Quem não tem uma disfunção. A gente não se engasga, então ele não precisa necessariamente ficar tendo essa função aí o tempo todo. E aí com a evolução, claro, nós seres humanos fomos utilizando essa musculatura também. Olha que legal, produz a voz, vamos lá, vamos produzir sons, vamos fazer esse código aí de linguagem, juntando os sons a gente tem as palavras, enfim. Ou seja, se eu utilizar um tom mais grave do que o normal, sabendo que o TA é o músculo principal que atua aí na produção dos graves, o que vai acontecer? Eu vou estar contraindo direto esse músculo. E é claro que ele vai entrar em fadiga mais rápido, justamente porque ele não tem uma resistência tão grande. Ele é rápido, mas ele não tem uma resistência para o dia inteiro ficar funcionando sem cansar. Então tá aí o problema principal dessa paciente, entender? Tá aí a questão, é o ajuste de frequência que está incorreto. Esse ajuste ele não está adequado para ela. Se eu sei que ele não está adequado para ela, antes mesmo do exame eu já consigo saber que ela está contraindo o TA bastante. Se eu sei que eu medi a frequência ali e comparei com o que seria o esperado para ela, eu já sei, antes do exame otorrino, que ela já está usando um tom abaixo do esperado. Isso também acontece com pacientes, prestem atenção aí nos pacientes que vocês têm, que tem a voz mais monótona, tá? Aquele paciente que não varia muito, acontece mais ou menos semelhante, ou seja, o paciente ele está usando principalmente aí a mesma musculatura. Quando a gente faz as inflexões, as entonações, e quando a gente está usando uma frequência média, o que a gente faz? A gente vai, tem hora que agrava, tem hora que fica mais agudo. Quando a gente está aqui no meio, isso significa que nós estamos utilizando com equilíbrio a musculatura tanto tensora para agudos como tensora para graves. E aí a gente faz assim, quando a gente utilizar a musculatura tensora para agudos, essa do grave, ela vai descansar um pouquinho. Quando a gente utilizar a musculatura tensora de graves, essa dos agudos vai descansar um pouquinho. E aí a gente vai ter tipo um trabalho em equipe ali na prega vocal. E a gente vai ter um equilíbrio. Quando o paciente está usando uma frequência inadequada, ele vai estar forçando, ele vai estar com uma hiperfunção de um tipo de musculatura aí, entenderam? Então isso é um ponto-chave para o nosso raciocínio clínico, né, gente? Para a gente pensar em que a gente vai fazer com essa paciente. Por exemplo, adianta eu ficar fazendo o mesmo que eu faria com qualquer um professor? Não, aí eu vou ter que atuar direto na percepção da frequência e num novo ajuste de frequência, tá? Isso acontece em várias disfonias também. Às vezes pode ser
um ajuste, né, apenas mais discreto, ou outras vezes nós podemos ter, inclusive, uma disfonia por alteração na muda vocal, né? Então, uma muda vocal incompleta. Lembrem aí das disfonias por alteração na muda vocal, nós temos várias, né? Nós temos já vi vários tipos de pacientes realmente com essas alterações. Por exemplo, uma muda vocal incompleta. Então, aquele rapaz, ele vai estar utilizando mais a musculatura tensora de agudos. É muito comum quando o paciente ele usa uma frequência inadequada, ele também desenvolver nódulos vocais. E aí você vai pegar esse paciente com nódulos vocais e vai tentar reabsorver os nódulos vocais do mesmo jeito que faz com os outros? Não vai funcionar. Aí vai ser aquele paciente que não tem evolução. E aí você não, né, fica aí, mas por que não está tendo evolução? Poxa, com o outro eu fiz esses mesmos exercícios e adiantou, agora com esse aqui não está funcionando. Por quê? Porque você não considerou essa questão da frequência. Isso é ponto-chave. Eu, assim, para mim, a avaliação da frequência não é só em cantores, não. Eu faço avaliação de frequência em todos os pacientes. Tá? Então, por exemplo, assim, essa questão da voz mais grave. Já vi mais de um paciente também, e pessoas assim, às vezes que a gente conhece, né? Por exemplo, rapazes com uma muda vocal sobrepassada. O que é isso? Que na hora da muda vocal, lembrando, né? A voz agrava, e nesse rapaz a voz não só agrava aquele tanto que ela precisa, ela vai agravar mais. Então vai ser aquele rapaz jovem, só que com uma voz muito mais grave. A gente escutando só a voz dele, sem ver a imagem, a gente até imagina que seja alguém mais velho. Claro que isso tudo tem muita relação com fatores psicológicos, tá? Mas quer dizer que, né, ou seja, essa voz aí ela não combina. Uma vez eu vi, um dia que nós estávamos fazendo uma ação lá na Univale, que era para divulgação, assim, do curso de fono, então é o OPA que eles chamam, né, lá na Univale, ou seja, pessoas da comunidade, do ensino médio visitam a Univale e vão conhecer os cursos, e cada curso promove ações, assim, e naquele dia nós estávamos com um stand de triagem vocal, né, eu estava fazendo triagem vocal naqueles pacientes que tinham interesse, tá? Pessoal, só um segundinho, tá? Já termina essa história, só um pouquinho. Uma pausinha que a minha filha acordou, só vou avisar ela que eu estou aqui, tá? Voltando, aí. Perdão, pessoal, minha filha acordou e estava chamando, daí eu só fui avisar que eu estava aqui. Mas continuando então essa história, eu estava lá fazendo uma triagem, né, com vários pacientes, e aí chegou um rapaz super jovem, ele tinha 17 anos ou 18. Só que ele veio fazer a triagem não porque ele achava que ele tinha algum problema. Ele veio para exibir a voz dele. Era uma voz, assim, ele tinha um trejeito de um radialista. Parecia que ele tinha uns 40, 50 anos. Ele fazia uns trejeitos, assim. E a voz dele ele achava, né, que era uma voz linda. E ele veio me contar sobre a voz dele, que ele já estava fazendo, com essa idade, né, ele já estava fazendo trabalhos como mestre de cerimônias, de formaturas, de outros eventos. E então, assim, ele não tinha queixa nenhuma, a voz dele era maravilhosa para ele, né? Porém, ele tinha uma muda vocal sobrepassada. A voz dele era muito mais grave do que era o esperado. Então, o que a gente imagina? Por mais que o paciente não tenha queixas ali, ele não pode não ter queixa. Para ele tá ótimo. Mas a gente sabe que essa queixa vai vir mais para frente, e ela vai vir mascarada de outro jeito.
Ela vai vir que, porque ele, sei lá, fez um pólipo depois de falar demais em algum dia que estava gripado. Ou então fez um nódulo, né? Enfim, depois de trabalhar muito, usar muito a voz. Então, a gente precisa ter Ontem falei sobre avaliação perceptiva auditiva. Para a gente perceber as medidas de frequência, o primeiro ponto é aqui, ó. Avaliação perceptiva auditiva. Ou seja, a gente precisa perceber isso. E aí, isso que vai nos levar assim, opa, peraí, que isso é importante eu ver a medida de frequência só para objetivar essa avaliação, só para registrar, para não ficar só na percepção, já que em alguns casos a gente tem alterações de filtro que também podem nos dar a entender que essa voz está grave ou está aguda. Então a gente mede a frequência para confirmar essa nossa percepção, tá? Por exemplo, se eu tiver por exemplo, uma ressonância mais laríngea, né? Agora eu gravei um pouco, peraí. É que é difícil quando a gente tá com a voz mais impostada, a gente fazer uma ressonância mais laríngea. Mas, por exemplo, ó, se eu tiver uma ressonância mais laríngea, tá? Eu não mudei nada daqui a frequência, mas ela acaba aparecendo um pouquinho mais grave, né? Então, às vezes é a ressonância que está alterada, nem sempre é a frequência. A gente precisa saber se aquilo que nós estamos ouvindo é de fonte ou é de filtro. Se eu fizer uma ressonância faríngea, tá? Por exemplo, isso aqui, ó, eu não tô mudando nada aqui, eu só mudei o ajuste de filtro. E com esse ajuste, eu possibilitei que mais harmônicos agudos passassem pelo trato vocal. Então, eu preciso entender onde é que está o ajuste, mas aí eu meço a frequência para confirmar esse aspecto, tá? E aí, quando a gente tem um caso de alteração, cuidem, por isso que, né, eu sempre falo assim que a gente não deve ficar só procurando aí os exercícios pela patologia. Ainda essa semana eu escutei muitas fonos vêm conversar comigo e uma me falou, Mara, me fala quais são os exercícios para tal patologia? E aí vai, eu explicando, né? Mas por isso que a gente não tem, né, exercícios fixos para cada patologia, porque a gente tem que buscar entender como que essa patologia se originou. E isso o exame não mostra para nós, o exame otorrino. Ele não vai mostrar uma linha evolutiva, ele vai mostrar como o paciente está nesse momento, tá? Então a gente precisa pensar nessas questões também. Que mais, gente? Deixa eu ver. Então, falando sobre as mudas vocais incompletas, já contei um pouquinho sobre essa muda sobrepassada e ainda mais um detalhe. Eu não sei se vocês já atenderam algum caso de muda vocal sobrepassada, que é quando o rapaz tem a voz mais grave do que ele espera, do que seria o esperado para a frequência dele, para a voz dele. Eu acho que é mais raro, tá? Por quê? Porque daí eles não acham ruim. Homens com a voz grave, eles adoram, eles adoram muito, sabe? Então, eles não vêm com essa queixa. E também dificilmente alguém reclama, porque acaba sendo algo, né, que traz outros benefícios secundários para eles. Eles vão vir depois, quando tiver alguma alteração, tá? Dificilmente eles vão vir só por isso. Mas aí a gente tem as mudas vocais incompletas também, onde aí o paciente vai estar com a voz mais aguda. E outro detalhe também, né, para contar para vocês, que a frequência, ela também pode nos dar indícios sobre, poxa, será que tem alguma alteração aí ou não? Por exemplo, um paciente que ele está com a voz discretamente mais grave do que ele deveria estar. Às vezes é alguma lesão de massa que está acontecendo aí. Então, quando a gente tem um paciente com um exame otorrinolaringológico com uma lesão que a gente consegue reabsorver, um dos acompanhamentos, um dos parâmetros que a gente vai acompanhando ao longo das sessões é a medida de frequência, ou seja, quando eu avaliei ele estava com a frequência X, tá? E estava com nódulos vocais ou outra lesão que a gente consegue reabsorver. Então eu vou monitorando assim, né? Passa umas 2 semanas, vamos ver como é que tá a frequência agora. Vamos ver como é que tá agora. Para ir percebendo, será que a gente já podemos encaminhar esse paciente para o otorrino ou não? Olha a Dani comentando. Oi, Dani, bom dia a todos, né? Ó, a Dani Mara é maravilhosa, já fiz curso com ela, foi excelente. Ela tem uma didática boa que nos faz entender da melhor forma. Obrigada, Dani. Realmente, a Dani
A Dani é uma aluna nossa e super dedicada, hein? Dani, tu também é uma boa aluna, não é todo mundo que se dedica e faz. Eu brinco assim, ó, que não adianta comprar curso, comprar livro. A gente tem que também fazer, né? É isso que importa. Então, obrigada pelo carinho, Dani. Tá? Então, assim, voltando, a gente tem esse fator aí da frequência fundamental para que a gente possa também pensar. Será que a gente já encaminha para otorrino ou não? Já que o tempo que demora muitas vezes varia. Não é um tempo X, não é um tempo padrão para todo mundo igual, depende de vários fatores com relação ao paciente, seguir as orientações, né? Que isso é uma coisa que todo mundo sabe e geralmente todo mundo, né? Muitos fonos botam a culpa no paciente quando a coisa não dá certo. Dificilmente pensam, poxa, será que eu deixei passar algum negócio aqui que eu não vi, que eu deveria ter trabalhado e não vi? Então, cuidado, gente, cuidado com esses pacientes aí que não evoluem, tá? Antes de jogar a culpa nele, pensa bem. Pensa bem que às vezes não é culpa totalmente dele, não. E às vezes é você que deixou algum ponto aí, alguma ponta solta que não foi observada, tá? Mas a gente pode, então, olhar a frequência para a gente pensar se a gente consegue, se a gente já pode encaminhar para o otorrino ou não. Por exemplo, um paciente com uma lesão de borda livre da mucosa, se o paciente fizer um som hiperagudo, o que vai acontecer? Essa prega vocal vai esticar, ela vai esticar e aí ela vai ficar com uma fendinha paralela. Se não tiver nenhuma lesão mais, a gente já consegue escutar aquele som limpo, discretamente soprozinho, mas limpo. Agora, se o paciente tiver ainda uma lesão, a gente vai escutar um som bem rouquinho aí, tá? Adorei a maneira de nos trazer para o raciocínio, vejo muito isso em disfagia, mas não muito em voz. Obrigada, Célia! É verdade, também acho que falta aí assim em voz, né? Acho que em voz a gente precisa de mais também profissionais que trabalham, porque ainda é escasso, eu vejo que tem muita demanda, tá aumentando, gente, a demanda de pacientes e falta profissionais. E o que eu vejo muito agora comentando aí, né, a mensagem da Célia, gente, o que mais eu vejo é assim, ó, voz é difícil. Eu não atuo com voz porque voz é difícil. Me diz uma coisa, vocês aí que estão aqui comigo, vocês também sentem isso? Que voz é difícil? Não é difícil quando a gente aprende, quando a gente entende o negócio, fica muito fácil. Quando a gente entende de uma maneira simples, né, como as coisas funcionam, acaba ficando muito fácil. Então, obrigado pelo carinho, Célia, e a todos, né, que estão me acompanhando. Hoje é sexta-feira, né, passou super rápido a semana. Na semana que vem, nós temos live de novo, todos os dias às 7 da manhã, umas lives bem legais, aí acompanhem. E na terça da semana que vem já começa o Descomplica Fono, gente. Então, assim, ó, não percam, porque esse evento realmente ele tá com muito conteúdo em cada dia. Eu tô, assim, muito feliz, eu já terminei de fazer, né, todo o conteúdo que vai ser abordado em cada dia. Tô, assim, muito feliz, muito contente. Eu acho que vai ser de muito valor para vocês. Acho que eu consegui reunir em pouco tempo, um tempo assim condensado, muita informação. Então assim, não percam, gente. Prometo para vocês que vai valer a pena assistir a essas aulas. E depois vocês vão me contar o que vocês acharam. E eu sempre vou buscando também melhorar a cada dia, né? Eu utilizo muitos feedbacks de vocês para ir melhorando e para ir pensando em coisas que realmente se aplicam mais, né? A vida de vocês, a vida do fono, para melhorar realmente aí o dia a dia, os resultados. Tá bom, pessoal? Então, assim, ó, bom final de semana a todos. Assim, ó, gostou da live? Curte, né? Compartilha aí com os amigos. Aqui a Célia comentou que ainda a gente falta em voz, né? Essa disseminação do conhecimento. Então, ajudem a compartilhar, ajudem a divulgar isso, porque mais pessoas podem se beneficiar. E não pensem assim, ó, em concorrência. Ai, não vou encaminhar para o meu colega, porque não, daí vai ser um concorrente. Não pensem nisso, gente, sabe? Porque assim, ó, quanto mais fonos tiverem que atuarem bem na área de voz, a gente vai ter mais pacientes. Não é o contrário. Não vai acabar os pacientes. A gente gostaria, né, que, nossa, ninguém mais tivesse problema de voz, que as nossas ações preventivas fossem suficientes, mas a gente sabe que não é. Não importa o quanto a gente tenha uma boa vontade,
sempre vai existir pacientes que vão ter queixas vocais e vão sofrer muito. E aí, para isso, a gente precisa ter bons profissionais que vão atender, que vão poder dar conta, né? Então, assim, ó, vamos pensar juntos aí nesse crescimento da fonoaudiologia e dessa nossa área querida aí de voz. Deixa eu ver outro comentário. Oi, Mara, qualquer área será difícil se não olharmos o paciente em todas as suas facetas. Verdade. E eu sempre digo assim, quando a gente não sabe o que procurar, o que olhar, a gente não vai muitas vezes conseguir determinar coisas que a gente quer. Então isso é super importante a gente assim saber o que a gente está procurando na nossa avaliação, saber quais parâmetros são importantes a gente avaliar e olhar, né, o que é importante a gente avaliar. E com certeza olhar o paciente de maneira integral. Eu falo muito também das alterações de filtro, que tem muita relação com a MO. Então a gente precisa também, não, ele tá aqui comigo só para tratar a voz, então eu não vou avaliar a MO. Não, a gente trata tudo, já falei em outras lives também. O paciente tem disfagia também? Não vou tratar disfagia. Não, gente, a gente precisa olhar tudo isso, porque às vezes uma coisa que tá, mesmo que seja em outra área, pode estar interferindo para a voz daquele paciente naquele momento. Tá bom, pessoal? Então, é isso por hoje. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito, assim, também esses feedbacks que me dão cada vez mais motivação e eu sinto que realmente é isso que eu preciso estar fazendo, é isso que eu gosto, né? Compartilhar esse conhecimento é muito importante para mim. E se vocês conseguem melhorar também, se vocês conseguem absorver algo disso, fico mais feliz ainda, tá bom, pessoal? Um beijo a todos e até segunda-feira agora na nossa próxima live. Beijão!